Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer a parte final do nosso trocador de calor, a montagem geral aqui do nosso trocador. Eu tenho o trocador pronto aqui, montado, que nós vamos fazer agora. Eu tenho o trocador detalhado. O desenho está aqui. Eu tenho o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal. É só você vir na internet, no canal, no vídeo que você está assistindo, clique em mostrar mais e você vai ter aqui o arquivo em PDF para baixar. Vamos voltar aqui para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, vou clicar aqui em New. Vou selecionar Assembly e vou clicar em OK. Estou na tela de montagem, ele já abre a janela para mim, para iniciar com uma peça, colocando uma peça, e já abre aqui o Explorer para me selecionar essa peça. Vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui a montagem pelo casco. Então a peça mais importante da montagem para mim, a primeira peça vai ser o casco, o Shell. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou procurar aqui o casco. Estou na nossa pasta de trabalho, que nós fizemos todas as peças. Vou clicar aqui no Shell e vou clicar aqui para abrir. Clicar em Open. A primeira peça aqui eu vou virar aqui, clicar aqui em View Orientation. Vou clicar aqui em Isométrico. Se eu vier aqui e clicar aqui em OK, ó, ele vai colocar a peça na origem, nos planos. Então vou clicar aqui para adicionar a peça. Então a primeira peça ele já coloca no plano em que foi feito o conjunto. Então a origem do conjunto com a origem do conjunto geral. Então aqui está travada a peça, ó, tem um F de fixo. Se eu clicar com o botão direito, eu posso mudar para flutuar. Clicar em Float. Vou clicar no vazio. Vou ligar aqui os planos para mostrar os planos. Vamos mostrar novamente aquele clicar no plano aqui, ó. Então agora está aparecendo os planos. Então o plano do conjunto, ó, do trocador do casco está com o plano do conjunto. Se eu vir aqui no plano do casco, então este plano está batendo com o plano aqui do conjunto geral, ó. Então aqui está o frontal, está batendo com o frontal do casco. E assim também os outros dois. Então está posicionada a minha peça no local que eu quero. Vou clicar aqui, colocar isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. O primeiro save ele vai pedir nome, então eu vou entrar com o nome aqui da peça. Heat Exchanger Assembly. O nome está aqui, está na pasta de trabalho, vou dar salvar. Então está feita aqui, colocada a primeira peça do nosso conjunto. Eu vou clicar aqui em Apply Scene e vou clicar aqui em Plan White para ficar melhor para visualizar a nossa peça. Vamos continuar aqui, agora eu vou fazer a montagem, vamos ver no PDF. Para continuar a montagem aqui, colocar aqui o Tube Sheet, o item 2, eu preciso fazer aqui a guarnição. Então item 6 e 7. Então 6 e 7 é o Bonnet Gasket e Shell Gasket, que são as duas guarnições, as vedações da peça. Então nós vamos vir aqui para fazer o desenho e vou fazer aqui as duas guarnições. Ó. Então primeiro eu vou fazer essa, a guarnição do casco. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Novo, vou selecionar parte, vou clicar OK. Vou selecionar aqui Sketch, vou clicar em Sketch, vou selecionar este plano. Vou clicar em círculo e vou fazer o meu desenho. Vou clicar na origem, desenhar um círculo. Vou clicar na origem, desenhar outro círculo. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar no círculo e clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão externa é 557. Vamos voltar lá para o Solid. Então aqui vai ser 557. Enter. Vou clicar no diâmetro interno. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF, o diâmetro interno é 500, vamos voltar para o Solid,
Vou clicar aqui, entrar com 500. Enter. Vou clicar no vazio. Está pronto o nosso sketch. Ó. Vou terminar o sketch, clicar aqui para confirmar o sketch. Vou clicar aqui em View Orientation, clicar isométrico. Vou clicar em Features. Vou clicar em Extrude Boss Base. O sketch já estava selecionado. Eu vou selecionar aqui Midplane. Vamos ver no PDF. Então a espessura aqui é 4,5. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 4,5. 4,5. Enter. E vou terminar aqui meu extrude. Vou clicar novamente em isométrico. Vou clicar para salvar. E vou entrar com o nome aqui. Então aqui é Shell Gasget. Então o nome está aqui, está na pasta de trabalho, vou dar salvar. Vou continuar aqui, vamos ver no PDF, ó, vou fazer outra guarnição, ó, guarnição do bonnet, do cabeçote. Vou voltar aqui para o Solid, vou clicar aqui em File e vou clicar em Save As. E vou mudar o nome aqui. Então aqui vai ser bonnet. O nome está correto, vou dar salvar. Então aqui mudou, ó, estou no bonnet, na guarnição do bonnet. Vou clicar aqui para ampliar o extrude, vou clicar no sketch com o botão direito e vou clicar para editar o sketch. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar Normal Tool. Vou aproximar aqui, vou clicar em linha, vou fazer uma linha aqui dentro, um pouco para cima do plano. Então está horizontal, vou clicar. Vou dar ESC, vou clicar em linha novamente e vou fazer outra linha aqui embaixo. Está horizontal, vou clicar. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, vou clicar na origem, vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então a dimensão total é 13, então é 6,5. Então vou clicar aqui, vou entrar com 6,5. Enter. Vou aproximar mais aqui, vou clicar nesta linha e vou clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Aqui também é 6,5. Enter. Vou afastar um pouco, vou dar ESC, vou clicar em Trim e vou cortar aqui o excesso. Vou clicar aqui e cortar o excesso aqui que eu preciso. E aqui dentro também, ó. Vou aproximar aqui e vou cortar deste lado. Vou cortar aqui e vou cortar aqui dentro. Então está pronta a minha figura aqui para fazer o gasguete do bonnet. Vou fechar aqui o sketch. Vou clicar aqui para isométrico. Está pronta a figura. Vamos ver no PDF. Então tem um raio de 13. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Fillet. Vou entrar aqui com 13. Enter. E vou clicar aqui nas arestas. Então vou clicar nesta aresta. Eu passo aqui, eu consigo pegar a aresta. Não preciso virar a figura. Do mesmo modo deste lado. Vou clicar aqui na aresta, consigo pegar por aqui, vou clicar aqui nessa aresta, ó, e vou dar aplicar. Então está feito aqui o fillet, ó. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar aqui o bonnet gasguete. Está pronto as duas guarnições. Vou fechar a guarnição, voltou aqui para a nossa montagem, eu vou continuar a montagem, vou clicar aqui para inserir componentes e vou procurar aqui o gasguete, ó. Então esse daqui, ó, Shell Gasget. Vou clicar, vou dar Open. Vou colocar aqui do lado. Ó. Vou aproximar a figura. Vou clicar aqui em Mate para posicionar. Vou clicar aqui, girar a vista. Ó. Girar aqui mais. Vou clicar nesta face da guarnição. Vou girar a minha vista. E vou clicar aqui nesta face do diâmetro aqui, ó, interno. Então está posicionado. Vou confirmar o posicionamento. Vou clicar aqui no diâmetro da guarnição. E vou clicar aqui nesse diâmetro, ó, na face aqui da flange. Então está mais um posicionamento. Eu vou confirmar. Esses dois posicionamentos já me basta, já está bom. Vou clicar aqui para confirmar o Mate. Vou clicar aqui em orientação de vista. E vou clicar aqui em isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 2. Ó.
Então, Stationary Tube Sheet, o conjunto dos tubos. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Insert Componente. Vou procurar aqui meu subconjunto. Vou clicar aqui Stationary Tube Sheet. Clicar em Open. Vou colocar aqui do lado. Dar um clique. Vou clicar em Mate para posicionar. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui na flange do Tube Sheet, nesta face. Vou girar a minha vista aqui novamente. E vou clicar aqui na face da guarnição, nesta face. Então está colocado o primeiro posicionamento. Está aqui, Vou confirmar o posicionamento. Vou continuar posicionando, vou clicar neste plano e vou clicar neste plano do conjunto. Então está posicionado no meio. Vou confirmar o posicionamento. Vou clicar aqui nesta face do diâmetro aqui da flange e vou clicar nesta face do casco, da flange do casco. Está concêntrico, vou confirmar o posicionamento e vou confirmar o mate aqui. Então está posicionado aqui o tubo e tem o espaço aqui da flange, o espaçamento correto aqui. Vou clicar aqui em orientação de vista e vou clicar em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 6, a guarnição aqui do cabeçote. Então é o bonnet gasguete. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Insert Componente. Vou clicar em bronze para procurar. Vou clicar no bonnet. Vou clicar em Open. E vou colocar aqui do lado. Então aqui ele deu um problema, ele sumiu aqui o Tube Sheet. Eu vou clicar em Rebuild para reconstruir. Então voltou aqui, Se acontecer isso, clique só aqui para atualizar a tela. Vou clicar aqui em Mate. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta face da guarnição. Vou girar a vista novamente. E vou clicar aqui na face da flange. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar. Vou continuar aqui aplicando restrição. Vou ampliar a árvore. Vou clicar aqui no bonnet gasguete. Vou pegar o plano que eu quero aqui, Então vou pegar aqui este plano, o right. Vou clicar e vou clicar aqui no plano direito aqui do conjunto. Então está aplicada a restrição. Vou confirmar. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui na face cilíndrica da guarnição. E vou clicar na face cilíndrica da flange. E vou confirmar aqui o concêntrico. Então está colocada a guarnição aqui do cabeçote. Vou fechar aqui Mate. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 1, que é o cabeçote, o bonnet. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Insert Componentes. Vou clicar aqui em bronze para procurar. Vou selecionar o cabeçote. Vou clicar em Open. E vou clicar aqui do lado. Ele continua dando problema aqui, Eu vou clicar em Rebuild novamente. É o problema do Solid. Vou aproximar aqui, vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face do cabeçote, da flange. E vou clicar aqui na face da guarnição. Então está colocada aqui a primeira restrição, primeiro posicionamento. Vou confirmar. Vou continuar aqui, vou clicar aqui neste plano. E vou clicar neste plano do conjunto. Então apliquei o segundo posicionamento. Vou confirmar aqui. Vou aproximar, vou clicar na face da flange do cabeçote. E vou clicar aqui na face da flange do Tube Sheet. Então está posicionado, está restrito o meu cabeçote. Vou confirmar o posicionamento. Vou clicar aqui para girar para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o parafuso de fixação do conjunto. Então o estude aqui de 3/4. Então tem 200 de comprimento e as duas roscas aqui com 50 de 3/4. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em novo. Vou clicar em peça, em parte e vou clicar OK. Vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar Sketch. Vou selecionar este plano, Front Plane. Vou clicar em Círculo. Vou desenhar a circunferência, clicar na origem e desenhar o círculo. Vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui vai ser 19,05, que é 3/4. Vou dar confirmar a medida, vou confirmar a dimensão aqui. Está pronto o meu sketch, vou terminar aqui o sketch.
Vou girar aqui para isométrico. Vou clicar aqui em Features. Vou clicar Extrude Boss Base. Vou mudar aqui de Blind para Mid-Plane. E vou entrar com a medida aqui. Vamos confirmar no PDF. Então é 200. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 200. Enter. Está no Mid-Plane. Simétrico, né? Então vou clicar aqui para ajustar na tela. E vou aplicar o Extrude. Está pronto aqui o corpo. Vou clicar em Save. Vou entrar com o nome aqui. Então é Extrude 3/4 por 200. E vou salvar. Então está pronto aqui o corpo inicial do Extrude. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a rosca de 3/4 por 50. Antes eu vou fazer este chanfro. Então vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Fillet na seta e vou selecionar chanfro. Vou fazer um chanfro com 1,5. Vou selecionar esta aresta e vou selecionar esta aresta. E vou confirmar o chanfro. Vou clicar aqui em Role Wizard na seta e vou clicar em Thread, que é rosca. Vou dar OK nesta janela. Ele pede aqui a localização da rosca, onde vai iniciar, então vou aproximar aqui, vou clicar nesta aresta aqui do chanfro, maior, que é o diâmetro da rosca, né? Então ele já pegou, está aqui a condição, está cego, o tamanho, o comprimento já está 50, ó. Então já está o tamanho que eu quero. Eu vou clicar aqui e vou colocar o início da rosca, vamos girar aqui um pouco, ó. Aproximar aqui mais. Então o início da rosca ele está para dentro aqui, ó. Então vou colocar aqui o início aqui e vou clicar nesta face aqui da peça, ó. Vamos pegar aqui. Então a face externa aqui, ó. Então ele jogou a rosca mais para cá. Está aqui, ó, início da rosca. Eu vou colocar aqui offset. Então ele está 1 milímetro, vai entrar 1 milímetro para dentro. Eu vou inverter o sentido aqui, ó. Então ele foi 1 milímetro para fora, ó. Está bom deste jeito. Então vou aumentar 1 milímetro aqui no 50. Ó. Vou colocar aqui 51. Vou dar Enter. Para ficar com o final 50, né? O tamanho da rosca está aqui 0,75 polegadas, que é 3/4. Está selecionado o tamanho 16 fios. E eu vou confirmar aqui para fazer a rosca. Vamos girar aqui no isométrico. Então a rosca está desta maneira, ó. A rosca no Solid 2018. Vou clicar novamente isométrico. Vou aproximar aqui, vou fazer a mesma coisa deste lado, ó. Então vou clicar aqui na seta, vou clicar em Thread. Vou confirmar aqui a caixa. Vou selecionar esta aresta. Vou girar a vista aqui, vou clicar nesta face. Vou clicar aqui antes, né, para selecionar a face e clicar nesta face, ó. E vou colocar aqui offset, está 1, eu vou inverter aqui o sentido. Então está começando a rosca aqui, ó, fora do chanfro, ó, do jeito que eu preciso, ó. Está aí, ó. Aqui está 51 e o tamanho está 3/4, está polegada. Vou confirmar o comando. Está feita a rosca aqui, ó, perfeito, ó. O início dela sai certinho no chanfro aqui, ó. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar a minha peça. Está pronto aqui o Extrude. Vamos dar um Rebuild. Está pronto o Extrude nosso para usar no conjunto. Vamos ver aqui no PDF. Então vou colocar agora o Extrude, o item 4 que nós acabamos de fazer, que é o Extrude, no conjunto. Vamos voltar aqui para o Solid. Vou voltar aqui para o conjunto geral. Vou clicar aqui em Insert Componente. Vou clicar aqui no Extrude. Ele vem aqui para mim, ó, ele já estava aqui na árvore, não preciso procurar, ele está aberto na tela. Eu vou aproximar aqui e deixar aqui, ó, dar um clique aqui. Eu vou clicar aqui em Mate. Eu vou vir aqui na árvore, no Studio, na última peça que nós colocamos. A primeira restrição que eu vou colocar, eu vou pegar o plano do meio, ó. Então, vou aproximar aqui, ó. Então o plano do meio do Studio, que nós fizemos simétrico, selecionei. E vou colocar aqui neste plano aqui do Tube Sheet, ó. Esse plano aqui do meio, ó. O Tube Sheet sumiu aqui de novo, precisa clicar em Rebuild. Vou clicar aqui. Então está posicionado aqui o Studio. Ele foi para o meio da peça. Vou confirmar aqui o posicionamento. E vou clicar aqui para confirmar o Mate. Ele voltou aqui
o tube sheet, ó, mas mesmo assim vou clicar em Rebuild para continuar o conjunto. Vou girar aqui, clicar em orientação de vista, clicar em isométrico. Vou aproximar, vou clicar novamente em Mate, vou clicar aqui no corpo do estude e vou clicar aqui no furo, ó, da flange. Então nesse primeiro furo aqui em cima, ó, clicar aqui na face do furo. Então está posicionado o meu parafuso no meio, ó. Está metade para cada lado, ó. Eu peguei o plano aqui do meio da flange aqui do tube sheet. Vou fechar aqui o Mate. Vou desligar aqui os planos, não preciso mais. Visualização, vou clicar em orientação de vista, vou clicar aqui isométrico. Vou clicar aqui aplicar a cena, confirmar aqui o plano white. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Vou colocar agora o item 5. Então uma porca sextavada, Rexnut 0,75 por 16. Uma porca sextavada de 3/4. Vou clicar aqui na biblioteca, vou clicar no toolbox, vou selecionar aqui ANSI Inch, vou selecionar aqui Nuts, expandir, e vou selecionar Rexnuts. Vou clicar aqui nesta porca, clicar, segurar e arrastar para a tela. Vou soltar aqui perto do conjunto. Vou aproximar. A dimensão aqui, o size está 3/4 por 16, está selecionado. A face aqui da rosca está simplificado, vou deixar assim. E aqui embaixo está a descrição, ó, 0,7516. Vou confirmar a configuração. Vou clicar aqui do lado, é mais uma porca que eu preciso. E vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui no vazio e vou clicar para reconstruir que sumiu aqui a peça, ó. Se o seu não sumir, não precisa clicar. Vou clicar no vazio. Vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui em Mate. Vou selecionar esta face aqui da porca, vou girar novamente a vista e vou selecionar esta face aqui da flange, ó. Vamos clicar no vazio, passar no vazio e voltar aqui, ó, clicar nesta face. Então está posicionada a porca, veio aqui perto, vou confirmar. Vou clicar aqui no corpo da porca, na face do furo, vou girar a minha vista e vou clicar aqui no corpo do estúdio, no diâmetro, não na rosca, ó. Então aqui nesse diâmetro, ó, vou clicar. Então pegou lá, já centralizou aqui, ó, vamos ver aqui, ó, está concêntrico, vou confirmar. Então está colocada a porca. Do mesmo jeito vou fazer na outra, vou girar a minha vista aqui, vou clicar aqui nesta face da porca e vou clicar aqui nesta face do flange, ó, perto do estúdio, então nesta face. Então a porca veio aqui perto, ó, girou, vou virar aqui, inverter o sentido e vou confirmar o posicionamento. Vou clicar no furo da porca e vou clicar no extrude aqui dentro, ó, pegar o corpo do extrude aqui dentro. Não pegou, vou clicar de novo, agora sim pegou e posicionou a porca. Vou confirmar o concêntrico, vou colocar mais um mate aqui, ó, vou clicar nesta face da porca e vou clicar nesta face da porca. Então está coincidente aqui, ó, vou confirmar. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento aqui. Vamos fechar aqui o Mate e vou salvar aqui o meu trabalho. Confirmar aqui Save All. Agora aqui falta fazer o pattern aqui da porca e do estúdio. Aqui, ó. Vamos ver aqui na flange, ó, no PDF. Eu tenho 36 furos aqui, ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui Linear Componente Pattern na seta. Vou clicar em Circular Componente Pattern. Vou selecionar os componentes aqui, ó. Então vou clicar aqui no Study. E pegou o Study, vou clicar na porca. A porca está aqui e vou clicar na outra porca. Vou clicar aqui para indicar a direção. Vou clicar aqui nesta aresta. E vou indicar aqui a quantidade de itens, que são 36. E vou dar Enter. Então está feito aqui o pattern. Vou confirmar o pattern. Está feito o pattern, colocou 36 estudes e o dobro das porcas. Vou clicar aqui para isométrico e salvar o meu trabalho. Está pronto aqui o conjunto do trocador de calor. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, esta curtida é muito importante. Me ajude. Obrigado, até o próximo.